Aí eu trouxe alguns dados, alguns mais novos, outros mais velhos, mas são aqueles que são possíveis de acesso às pesquisas feitas. Dados mundiais sobre abortamento inseguro. 210 milhões de gestações, existem 210 milhões de gestações anos, 75 milhões de gestações não desejadas. 46 milhões de abortos induzidos ano. Nós estamos falando de mundo, tá? 20 milhões de abortos inseguro ano. 67 mil mulheres morrem por aborto inseguro no ano. Milhões de mulheres ficam com graves complicações reprodutivas. Pode ir. 26% de todas as gravidezes terminam em aborto no mundo. Ó, a fonte está lá. Foi eu que falei. Uma em cada 4 gestações é voluntariamente interrompida a cada ano. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois últimos apontamentos que, para nós, do Serviço Social, revela uma complexidade muito grande. Uma em cada 4.000 é a média de risco de uma mulher morrer por causas relacionadas à gravidez nos países ricos. Agora, vejam a desproporcionalidade. Uma em 50 é a média variável do risco de morte materna em países pobres. Então, vejam o que o aborto, quem o aborto inseguro está penalizando. Porque, nesses casos, os abortos já foram feitos, né? A gente está vendo quem ele mata. Abortamento inseguro no Brasil. Outros dados do Ministério de Saúde, do IPAS e de outros mais. E da própria UERJ aqui do Rio de Janeiro. 2,7 abortos por 100 mulheres entre 15 e 49 anos. E nós vamos ver uma pesquisa mais recente logo em seguida, que fala que o abortamento é feito no período muito mais jovem do que a gente imagina. 20% das mortes maternas acontecem no Maranhão. Em Recife, a primeira causa de morte materna. Em Salvador, a segunda. Em São Paulo, a terceira. A quinta causa mais grave e frequente de internação. Né? O segundo procedimento obstétrico mais realizado no Brasil. 88% das histerectomias entre a década de 70 e 80 deviam-se ao aborto realizado com métodos perfurantes pelas mulheres. Isso só foi mudar a partir da década de 90, com a utilização do medicamento que tornou conhecido, não é? Onde houve uma melhora relativa no número de mortes, porque não eram mais os métodos perfurantes, mas não no número de abortos. 1.054.242 abortos foram realizados em 2005 e 250 mil internações pelo SUS para tratamento das complicações do abortamento no mesmo ano. Pode. Agora, esse perfil é muito interessante. Esse perfil, o Ministério da Saúde, ele fez uma sistematização das pesquisas de aborto que já existem, não é? Em 2009. Né? Porque, apesar disso, são muito escassas ainda, né? Para demonstrarem exatamente qual é a nossa realidade. Mas a gente aponta aquelas que existem. Né? O Ministério da Saúde, em 2009, nessa pesquisa, 20 anos de pesquisa sobre aborto no Brasil, quer dizer, nos últimos 20 anos, trazendo os dados, olha que interessante, revelou o perfil das mulheres brasileiras em situação de abortamento. Jovens adultas entre 20 a 29 anos. Gente, essa outra item, esse outro indicador, aliás, me surpreendeu. Em situação de união estável. Tá? Então, é com companheiro. Não é sem companheiro. Não é? Porque
no imaginário coletivo, a gente pensa, é a mulher abandonada, é a mulher que, não é, que ficou sozinha, que não quer ter um filho, não quer ficar com esse filho. E depois ela vai ser abandonada. A gente sabe que o fenômeno das mulheres chefes de família, não é? Infelizmente, ele se avoluma. Não é? Tudo que é relacionado à dominação e à opressão das relações de gênero se avoluma nas costas das mulheres. Né? Tanto é que a pobreza está se tornando feminina, a feminização das famílias com mulheres chefes de família, mas enfim. Mas não é essa a perspectiva do perfil das mulheres em situação de abortamento. São jovens entre 20 a 29 anos, né? Em situação de união estável. Outro indicador interessante, com pelo menos um filho. Não é o primeiro filho, ela já tem um filho. Tá? Pelo menos um, pode ter dois, pode ter três, mas no mínimo um filho. Com até 8 anos de estudo, trabalhadoras de baixa renda, usuárias de métodos, elas se afirmam, usuárias de métodos contraceptivos. Não é que desconhecem, elas se afirmam usuárias. E a maioria se afirma católica. Tá? O que essas pesquisas não mostram? E na própria pesquisa dos 20 anos aparece isso, né? O cenário das mulheres adultas e adolescentes que abortam em casa ou em clínicas privadas. Né? Nós sabemos, porque vivemos no cotidiano com a população mais empobrecida, que o número de adolescentes que abortam é muito grande, mas eles não aparecem nas pesquisas. São desconhecidas as práticas, crenças e riscos dos métodos abortivos utilizados por mulheres residentes em zonas rurais e em população indígena, e eu acrescentaria quilombola, qualquer população, não é, de segregação na nossa sociedade, aí é que a gente não tem pesquisa mesmo, porque já é invisibilizado, então para quem vai se fazer pesquisa? Né? E como outra questão que essas pesquisas não mostraram nesses 20 anos de pesquisa no Brasil, é como as mulheres têm acesso aos instrumentos e medicação abortiva. Tá? É claro que se o aborto ainda é crime no Brasil, nenhuma mulher vai revelar, né, quem passou, quem comprou, quem vendeu, quem aconselhou, não é? Porque corre o risco também da outra pessoa ser penalizada. Não é? Então vamos lá. As consequências do abortamento inseguro são inúmeras, né? Anemia aguda, choque, infecção, infertilidade, retirada do útero, choque repetido, traumas físicos, hemorragia, infecção, choque de novo, lesões químicas, intoxicação, hemorragia, choque e morte. Pode. Mortes maternas no mundo. Já foi levantado, mas eu trouxe de outra pesquisa, né, que entre 530 e 580 mil mortes maternas por ano, de 13 a 15 mil devido ao aborto inseguro. De novo, um outro dado de uma outra forma, mas que revela aquele dado anterior que a gente viu. 98% das mortes por aborto ocorrem em países menos desenvolvidos. Né? Não à toa que aquela proporcionalidade tem sentido, né, que foi, na outra pesquisa foi apontada. Né? 500 mortes maternas por aborto dia, uma morte a cada 7 minutos. É a previsão, né, das mortes maternas no mundo em consequência de aborto inseguro. E quais seriam as estimativas de riscos relativos comparando as mulheres pretas, e é assim que este instituto chama, não chama mulheres negras, por isso que eu disse desta forma, tá, com as mulheres brancas. Mostra que o risco adicional a que estão submetidas as mulheres pretas, ou negras, se a gente quiser chamar, em todas as causas específicas de mortalidade materna, com aproximadamente o triplo de risco relativo. Tá? Os poucos dados que mostram, quando mostram que há 3 vezes mais possibilidade de uma mulher negra, né, morrer em relação ao aborto inseguro do que uma mulher branca.